Fala, gente boa, diretamente aqui do App Física, eu, professor Antônio Marcos, trazendo para você mais uma questão de excelente nível. Vamos de VUNESP. Vamos de VUNESP 2018, um exercício muito bem pensado, organizado e bem trabalhado. Diz assim a questão: a figura mostra a visão superior de um carro de massa 1.200 kg, trafegando por uma pista horizontal e fazendo uma curva segundo a trajetória indicada. O trecho contido entre os pontos A e B é um arco de circunferência de raio 100 metros e centro C. Considerando que o trecho AB da trajetória é percorrido pelo carro em 5 segundos, com velocidade escalar constante, e que π é aproximadamente 3, a força de atrito que mantém esse carro na curva, nesse trecho, tem intensidade. Bom, gente, aqui não basta a gente perceber que curva, já sei, curva é movimento circular, tem força centrípeta, calma lá. Vamos lembrar que todo movimento circular, a força resultante do movimento circular é chamada de força centrípeta e ela é sempre voltada para o centro da curva, do círculo ou da trajetória curvilínea apresentada. O grande problema aqui é ele quer saber o valor da força de atrito que mantém o carro na curva. Ele quer a força de atrito que mantém esse carro na curva. Vamos lembrar de uma coisa. Toda vez que um carro faz uma curva, por inércia, a tendência dele é deslizar para fora da curva. Por que naturalmente ele não desliza? Porque o atrito está no sentido oposto, apontando para o centro dessa curva. Aí é que vale o negócio. O atrito não permite, né, que ele deslize para fora da pista, porque o atrito se opõe ao deslizamento tendencioso para fora, ao deslizamento iminente para fora. O atrito está no sentido oposto, ele se opõe à tendência de deslizar. Mas como o atrito está se opondo, apontando para o centro do círculo, ele está fazendo o papel de uma força resultante que aponta para esse centro, chamada de força centrípeta. Ou seja, nós temos a seguinte situação, a seguinte condição aqui: a força de atrito FAT faz o papel de força centrípeta. Pô, Marcos, esqueci força centrípeta. Nós lembraremos, a força centrípeta, evidentemente, massa vezes aceleração centrípeta, mas isso é muito pouco, tá? Ela pode ser lembrada de duas maneiras: força centrípeta, massa vezes aceleração centrípeta pode ser v ao quadrado sobre raio, ou massa vezes aceleração centrípeta, ômega ao quadrado vezes raio. A velocidade v é linear, é escalar. A velocidade ômega ou w, como você preferir, é a angular. Qual você prefere, Marcos? A segunda. Por quê? Porque tem ângulo na questão, um ângulo de 60 graus ali descrito. Então, ó, a força de atrito vai ser igual. Que força centrípeta? M ômega ao quadrado vezes raio. Pô, Marcos, eu tenho uma massa e tenho um raio, mas eu não tenho a velocidade ômega. Você não tem a velocidade ômega, porém, nós sabemos o seguinte: lembra quando você calcula a velocidade escalar? É deslocamento escalar sobre tempo. A angular, ela segue a mesma lógica. A velocidade angular é deslocamento angular sobre tempo. Velocidade escalar, deslocamento escalar sobre tempo. Velocidade angular, deslocamento angular sobre tempo. Pô, mas eu não tenho deslocamento angular. É claro que você tem. Deslocamento angular é o ângulo descrito. Opa! O ângulo descrito entre os pontos A e B é 60 graus. Deslocamento angular, 60 graus. Só que tem um detalhe: nós não usamos grau em movimento circular, usamos radiano. Então, ó, lembrando que 60 graus corresponde a π sobre 3 radianos. Então, ó, vou tirar só isso aqui, porque só foi para dar ideia de cálculo, tá? Velocidade angular, deslocamento angular, π sobre 3, né? Então, ficaria π sobre 3 em função do tempo. Quanto seria esse tempo? 5 segundos, tá? Então, a velocidade angular
π sobre 15 radianos por segundo. Só que tem um detalhe, ele já adiantou que o π é aproximadamente 3. Então, o que eu posso fazer? Ó? Velocidade angular, 3 sobre 15, que é igual a 1/5 radianos por segundo. Pronto. Com isso, gente boa, o que a gente faz? A força de atrito é igual. A massa corresponde a 1.200 quilogramas, a velocidade angular 1/5 elevado ao quadrado e o raio corresponde a 100 metros. Então, a força de atrito FAT igual a 1.200 vezes 100 vai dar 120.000 vezes 1/5 ao quadrado, 1 sobre 25. Ou seja, a força de atrito, 120.000 dividido por 25. Ou seja, a força de atrito corresponde a 4.800 newtons, que seria a letra D de doido. Perceba a questão, embora eu tenha brincado aqui no final D de doida não tem nada, questão super coerente, analisa aspectos específicos do processo do movimento circular, um bom nível, para você que vai fazer vestibular aí na região sul, nas regiões sul, sudeste, ele é um estilo muito próximo daquilo que demarca o grau de exigência. Tá certo, gente boa? Para aqueles que vão fazer norte, nordeste, centro-oeste, bom, não é tão exigido quanto, mas nunca é bom descuidar, tá certo? Quanto melhor o seu treino, quanto melhor o seu nível, melhores serão os seus resultados. Não abandone essa ideia, porque aqui no App Física a gente quer que você treine, trabalhe, estude, evolua e seja aprovado. Um grande abraço, gente. Segue a gente no YouTube, segue a gente no Instagram, segue onde o App Física estiver, que a gente sempre vai trazer o melhor para você. Um grande abraço, gente boa. Até a próxima.